São quase 2 da manhã. Você está deitado, o teto está lá em cima e a mente está em outro lugar, passando por conversas do dia, preocupações de amanhã, itens de uma lista que não foram concluídos. O corpo está exausto, o sono não vem, e quanto mais você tenta forçar, mais distante ele parece ficar. Se é isso que está acontecendo com você agora, você está no lugar certo. Esse vídeo não vai te pedir para esvaziar a mente ou largar os pensamentos. Quem já tentou isso às 2 da manhã sabe, não funciona assim. O que a gente vai fazer é diferente, e começa com entender o que está acontecendo no seu corpo nesse exato momento. Porque a razão pela qual o sono não vem não é falta de disciplina, não é fraqueza, é o seu sistema nervoso preso num estado que ele não consegue sair sozinho, e existe uma forma muito específica de interrompê-lo. Tem uma técnica de respiração que acessa diretamente o mecanismo de desligamento do corpo. Não qualquer respiração lenta, uma sequência específica, com uma razão fisiológica por trás de cada segundo. E a maioria das pessoas com ansiedade noturna começa a sentir a diferença em menos de 4 minutos de prática. Vou te explicar como funciona e por que funciona. As duas coisas juntas. Antes de qualquer técnica, tem uma coisa que precisa ficar clara, porque ela muda tudo. O seu corpo tem 2 modos de operação principais. O primeiro é o modo de alerta, tecnicamente chamado de sistema nervoso simpático. É ele que entra em ação quando você está sob pressão, com pressa, preocupado ou com medo. Coração acelera, respiração fica mais curta, a atenção se afunila, o corpo inteiro se prepara para responder a uma ameaça. O segundo é o modo de repouso, o sistema nervoso parasimpático. É ele que comanda quando você está seguro, tranquilo, digerindo uma refeição, pronto para descansar. Coração desacelera, a respiração abre, os músculos soltam. É o estado em que o sono consegue entrar. O problema, e aqui está o que ninguém explica direito, é que o seu sistema nervoso não sabe a diferença entre uma ameaça real e uma ameaça imaginada. Quando você deita e a mente começa a processar as preocupações do dia, o sistema nervoso lê aquilo como sinal de perigo. Não importa que você esteja no quarto, no silêncio, em segurança. O pensamento já foi o suficiente para acionar o modo de alerta. E no modo de alerta, o sono é biologicamente incompatível. O corpo entende que não é hora de baixar a guarda. E agora vem a parte que transforma isso de problema em ciclo. Quando você percebe que não está conseguindo dormir, a preocupação com a própria insônia vira mais um estímulo de alerta. Você fica ansioso com o fato de estar ansioso. O sistema simpático alimenta a si mesmo. Quanto mais você tenta forçar o sono, mais o corpo interpreta o esforço como urgência. E urgência é sinal de que não é hora de descansar. É um ciclo que se retroalimenta. E entender isso já é o primeiro passo para sair dele. Porque significa que o problema não está em você, está no estado em que o seu sistema nervoso ficou preso. Então a questão real não é como faço para parar de pensar, é como faço para sinalizar ao meu sistema nervoso que o perigo passou, que pode desligar o modo de alerta e abrir espaço para o descanso. É exatamente aí que a respiração entra, não como distração, como alavanca direta. Existe algo único na respiração que a torna diferente de qualquer outra função do corpo. Ela é ao mesmo tempo automática e voluntária. O coração bate sozinho, você não controla. A digestão acontece sem permissão, você não controla. Mas a respiração pode ser as duas coisas. Acontece sem que você pense, e também pode ser guiada conscientemente. Essa característica não é um detalhe. É a chave de tudo, porque quando você altera conscientemente o ritmo da sua respiração, você envia um sinal direto ao sistema nervoso autônomo, o mesmo sistema que controla os modos de alerta e repouso. É como ter acesso a um painel que normalmente opera no automático e conseguir girar manualmente um dos botões. O botão específico que a respiração acessa é o nervo vago, o nervo principal do sistema parasimpático, que corre do cérebro até o abdômen e regula, entre outras coisas, a frequência cardíaca e o estado de relaxamento. Quando você faz uma expiração mais longa do que a inspiração, você ativa esse nervo. E quando o nervo vago é ativado,
o corpo recebe o sinal: o perigo passou, pode descansar. Pense assim: se o sistema simpático é o acelerador do carro, o sistema parasimpático é o freio, e a expiração prolongada é o pedal do freio. Não metaforicamente, fisiologicamente. É o mecanismo que o seu corpo já tem instalado. A técnica só ensina onde está o pedal. Agora, por que não funciona simplesmente respirar fundo? Porque respirar fundo sem controle de ritmo pode, inclusive, piorar. Quando você inspira demais e expira rápido, o equilíbrio entre oxigênio e dióxido de carbono no sangue é perturbado, e isso pode provocar tontura, agitação e, paradoxalmente, mais ativação do sistema de alerta. O que faz a diferença não é a profundidade, é a proporção entre inspirar, segurar e expirar. E é exatamente essa proporção que faz a técnica que vamos ver agora ser diferente de qualquer outra coisa que você já tentou. Não é meditação, não precisa de app, não precisa de silêncio perfeito nem de mente vazia. Precisa de 4 minutos e de entender o que cada segundo está fazendo no seu corpo. A técnica se chama 4-7-8. O nome vem dos tempos de cada fase: 4 segundos para inspirar, 7 segundos de pausa, 8 segundos para expirar. Foi desenvolvida pelo Dr. Andrew Weil, médico especialista em medicina integrativa, a partir de técnicas de respiração do pranayama, a prática de controle respiratório do yoga, com séculos de uso documentado. Mas o que interessa aqui não é a origem, é o mecanismo, porque cada um desses números tem uma razão fisiológica específica. Antes de começar, sente ou deite em uma posição confortável. Coloque a ponta da língua levemente encostada no céu da boca, logo atrás dos dentes da frente. Esse posicionamento é recomendado na técnica original e ajuda a manter a passagem de ar organizada durante a expiração. Se não conseguir no começo, não se preocupe. O mais importante é o ritmo. Primeira fase: inspirar por 4 segundos. Inspire pelo nariz, lentamente, contando até 4. Não precisa ser uma respiração enorme. O objetivo não é encher os pulmões ao máximo, mas criar uma entrada de ar controlada e consciente. Esse passo começa a deslocar a atenção da mente para o corpo. Você não consegue contar e remoer a mesma preocupação ao mesmo tempo com a mesma intensidade. A contagem já começa a interromper o ciclo de pensamentos. Segunda fase: segurar por 7 segundos. Prenda a respiração contando até 7. Essa é a fase que mais surpreende e a que mais gente pula por achar estranha. Mas é justamente aqui que parte do trabalho acontece. A pausa respiratória aumenta a concentração de dióxido de carbono no sangue de forma controlada, o que contribui para desacelerar a frequência cardíaca. O corpo começa a receber o sinal de que não há urgência. 7 segundos pode parecer longo no começo, e é normal sentir um leve desconforto nas primeiras tentativas. Isso passa com a prática. Terceira fase: expirar por 8 segundos. Expire pela boca, lentamente, contando até 8. Esse é o passo mais importante de todos. A expiração mais longa do que a inspiração é o mecanismo central da técnica. É ela que ativa diretamente o nervo vago e aciona o sistema parasimpático. Quanto mais lenta e mais longa a expiração, mais forte é o sinal de repouso enviado ao sistema nervoso. Se quiser, deixe um som suave sair com o ar, um f ou um sh. Isso ajuda a manter o ritmo. Essa sequência completa, 4, 7, 8, é um ciclo. Repita 4 vezes seguidas. Isso leva aproximadamente 4 minutos. A proporção 4, 7, 8 não é arbitrária. A expiração sendo o dobro da inspiração garante que o sistema parasimpático receba um estímulo consistente, não apenas um sopro isolado, mas um sinal sustentado de que o corpo pode sair do modo de alerta. A pausa de 7 segundos entre as duas fases potencializa esse efeito ao criar uma janela de equilíbrio antes da expiração longa. Aqui está a coisa mais importante sobre essa técnica. O seu corpo já tem o mecanismo de desligamento instalado. Ele sempre teve,
O que a técnica faz não é criar algo novo, é ensinar onde está o pedal do freio. E uma vez que você sabe onde ele está, o acesso fica mais fácil a cada vez que você usa. Nas primeiras tentativas, pode ser que você sinta a mente tentar voltar para os pensamentos durante a contagem. Isso é normal, e não significa que não está funcionando. A contagem não precisa ser perfeita. O ritmo não precisa ser exato ao segundo. O que importa é a proporção. Expirar mais tempo do que inspirar, com uma pausa entre as duas. 4 ciclos, 4 minutos. E o seu sistema nervoso começa a receber o sinal que estava esperando. Se essa técnica fez sentido para você, e você quer mais do que uma ferramenta para esta noite, tem um material que preparei chamado Dorme Agora. São 5 técnicas para desligar a mente, cada uma com um mecanismo explicado e um áudio guiado para conduzir a prática. Funciona sem app, sem meditação formal, sem precisar de silêncio perfeito. O link está na descrição. Agora, uma coisa que a maioria dos vídeos sobre técnicas de sono não vai te dizer, e que faz parte do pacto deste canal com quem assiste. Essa técnica não é uma solução universal, e entender para quem ela funciona melhor vai te ajudar a usá-la de forma mais inteligente. A respiração 4-7-8 tem evidências mais sólidas para a ansiedade situacional e noturna, aquele estado de alerta que se instala na hora de dormir por acúmulo do dia, preocupações específicas ou ciclo de ansiedade com a própria insônia. Para esse perfil, a maioria das pessoas começa a sentir diferença já na primeira ou segunda semana de prática regular. Para a insônia crônica mais estrutural, aquela que dura meses, que já criou um condicionamento de medo em relação à cama, que acontece mesmo em noites sem estresse aparente, a técnica funciona como uma ferramenta complementar importante, mas raramente como solução isolada. Se você se identifica com esse perfil, o que vimos hoje é um primeiro passo real, não o único. Tem também uma objeção que aparece bastante e vale responder diretamente. Já tentei respiração e não funcionou para mim. Se você já tentou respirar fundo de forma genérica ou seguiu uma meditação guiada onde a voz dizia inspire, expire, sem ritmo específico, o que você tentou é diferente do que vimos aqui. A diferença não está no fato de respirar, está na proporção específica que ativa o sistema parasimpático. Uma respiração lenta qualquer não garante isso. A sequência 4-7-8 garante, porque a proporção foi desenhada para isso. Uma última coisa sobre a prática. O efeito tende a ser mais forte com consistência do que com intensidade. 4 ciclos toda noite por 2 semanas constroem um caminho neural que o seu corpo aprende a reconhecer, como um ritual de desligamento que vai ficando mais eficiente com o tempo. Não precisa ser perfeito, não precisa ser toda noite sem exceção, mas quanto mais regular, mais rápido o sistema nervoso aprende a responder. Esta noite pode ser a primeira vez. Ou pode ser a noite em que finalmente faz sentido tentar de novo. Se você quer sair daqui com mais do que uma técnica, tem 4 outras no material que preparei, cada uma para um tipo diferente de noite difícil. O link está na descrição. Então, vamos resumir o que aconteceu aqui. Você chegou com a mente acelerada e o sono distante. E o que a gente fez não foi pedir para você parar de pensar. Foi entender por que o pensamento estava impedindo o sono e encontrar uma forma direta de interromper esse ciclo. O seu sistema nervoso entrou em modo de alerta. Não por fraqueza, não por falta de disciplina, mas porque foi acionado. Por preocupações reais, por pressão real, por um dia real. E nesse modo, o sono é biologicamente incompatível. Não é uma falha sua. É fisiologia. A respiração 4-7-8 acessa diretamente o mecanismo de desligamento que o seu corpo já tem instalado. A expiração mais longa do que a inspiração ativa o nervo vago, sinaliza ao sistema nervoso que o perigo passou e abre o espaço em que o sono consegue entrar. O freio sempre esteve lá. Agora você sabe onde está o pedal. Isso não vai mudar tudo em uma noite. Mas uma noite um pouco melhor que a anterior já é uma noite. E noites melhores se acumulam. O sistema nervoso aprende, o ciclo começa a se desfazer. E a cama vai deixando de ser um lugar de batalha.
Se você tentar os 4 ciclos esta noite, só isso, você já está fazendo algo diferente do que fez antes. E diferente é de onde começa a mudança. Descanse o que for possível. Amanhã tem mais aqui.